Amém, amados irmãs, bom dia. Hoje eu vou compartilhar com vocês a terça-feira da semana 1 desse novo alimento diário que fala seguir o Espírito para concluir a obra de Deus. Amém? Aqui na terça-feira, o título do dia é a pressão da tradição judaica. Aqui inicia falando, né, no primeira parte, tem um trecho que fala assim: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por um lado, é uma alegria saber que muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Mas, no entanto, isso resultou num partido que adicionou outro evangelho ao que Pedro e os apóstolos pregavam. Então, isso começou a incomodar, né, os que pertenciam à sinagoga, né, que eram tradicionais, seguiam a lei de Moisés. Um pouquinho mais abaixo fala do testemunho de Estevão. O testemunho de Estevão incomodou, né, ali os escribas, os anciãos, a ponto de ele ser questionado. E um pouquinho mais abaixo fala assim, que então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E levaram, né, investindo e arrebataram, né, contra ele, levando ao sinédrio. Isso nos leva aqui ao versículo da oração do dia. Em Atos 6, de 10 e 15, nós lemos: e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual Estevão falava. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o rosto como se fosse rosto de anjo. Ou seja, ele ali estava testemunhando a respeito de Jesus. E naquele momento, o rosto dele resplandecia quando ele falava de Jesus, e ele fazia prodígios, sinais, né, ali em Jerusalém. Mas, por causa disso, ele era um homem, né, que eles achavam que ele era perigoso ali, né, porque ele dava testemunho. E Paulo também testemunhou a respeito dessa morte de Estevão. Ele diz um pouquinho mais à frente, na página 8, Paulo, diante do rei Agripa, testemunhou dizendo assim, né, que quando se derramava o sangue de Estevão, que era a testemunha do Senhor, que ele também estava presente e consentia, e que ele até tinha guardado as vestes daqueles que o matavam, né? Isso está em Atos 22, 5, 19 e 20. Paulo, né, também ele recebia autorização dos principais sacerdotes para colocar em prisão e matar, né, cristãos. Então aqui nós vemos que essa pressão era muito grande sobre os cristãos nessa época onde houve grande perseguição. Um pouquinho mais abaixo, na página 8 mesmo, diz assim: o aumento da pressão contra a igreja reforçou a ideia de que, para não atrair tanta perseguição dos judeus, a igreja deveria condescender com os costumes dos judeus, mostrando que não abandonaram a lei de Moisés e que continuavam a praticar a circuncisão. Então, nesse caso aqui, foi quando houve lá nos relatos de Atos 15, né, essa mistura na igreja para amenizar essa perseguição. Uma mistura da lei de Moisés, da circuncisão,
com a fé que foi pregada, né, por Cristo, né, porque Cristo, ele cumpriu toda a lei e bastava crer para ser salvo e não cumprir a lei como era no Antigo Testamento, né? Então, nós vemos aqui, né, que quando nós servimos o Senhor, nos dispomos a servir o Senhor, nós sofremos perseguição, assim como Estevão, como Paulo, né, sofreram perseguição. Mas mesmo em face da morte, nós não devemos ceder. Como diz lá em Apocalipse 12, nós lembramos aqui, né, que os vencedores, eles venceram por causa de 3 motivos. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro, também por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então esse é o testemunho que nós devemos seguir hoje, mesmo em face da morte, de perseguição e tudo isso, não devemos amar a nossa própria vida, mas devemos sim dar o testemunho, assim como a palavra foi passada a nós, devemos passar adiante. Amém? Que o Senhor abençoe a semana de todos. Fique com Deus.